Queridos, sem demoras, por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 em diante. Quando você achar, dá o seu melhor, glória a Deus, amém? 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Posso ler, igreja? Amém? A palavra do Senhor diz assim: então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Aleluia. Versículo 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Vocês estão comigo aqui? Amém? 14. Se a pessoa que está do seu lado começar a babar, a tremer por excesso de leitura bíblica, você põe a mão na cabeça dele e expulsa. Amém? Versículo 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos. Ele jurou por quem? Ele jurou por quem? A quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e outros animais beberão dele. Aleluia! Aleluia! Que bom que você está aplaudindo, mas o texto não acabou. 18. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também, lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, tamparão as fontes, encherão de pedra todas as terras de cultivo. E te digo hoje, é tempo de conquista de território. Meu amado, eu preciso te dizer algo nessa manhã, que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é o primeiro café de líderes de 2021, porque o Senhor nos prepara para o melhor ano de colheita da história da igreja. Vai aplaudir, aplaude como quem conquista. Mas pastor, nós estamos em novembro. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: e daí? Deus não age pelo Cronos. Deus não age por aquilo que o homem acha que é tempo. A grande verdade é que se a gente não começar a entender isso em novembro, para programar em dezembro, nós não viveremos um ano de colheita. Sabe, querido, você está vendo que a igreja está em reforma e é para a glória de Deus. Declare bem alto comigo: para a glória de Deus. Não é por vaidade, não é por soberba, não era nem porque precisava exatamente. Mas nós ouvimos a voz de Deus falando claramente: cave covas, amplie. E para alguns olharem e falar: não, para quê? Tanto trabalho. Mas se a gente crê que o ano que vem é um ano de sobrenatural, chegou o tempo de cavar covas.
Mas essa história me intriga, porque são 3 reis. E rei, naquele tempo, eram homens separados e ungidos. Tinha os sacerdotes, que eram ungidos para falar com Deus, e tinha os reis, que tinham a função de governar e organizar os estados. E a Bíblia diz que esses 3 reis se juntaram e decidiram sair à guerra contra Moabe. Você leu esse texto comigo? E é interessante que eles saem à guerra, saem empolgados, e eu, na minha imaginação santificada, eu gosto de ler a Bíblia imaginando. Eu imagino eles dizendo assim quando se reuniram: e aí, vamos lá moer os moabitas, vamos lá passar por cima, é o nosso tempo, é o tempo de conquista. Sabe quando o cara é meio crente que ele diz: ei, é o tempo do Senhor. Os caras foram lá, se reuniram, todos empolgados, mas depois de 7 dias a empolgação foi embora. Sabe, querido, no começo desse café eu quero te dizer que acabou nessa manhã, sobre a liderança nos Campos Gerais, sobre a minha vida, sobre a vida dos pastores, o tempo de uma empolgação que dura muito pouco. Fale sim comigo: 7 dias não é nada. O Senhor tem muito mais para mim. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz assim: se vocês se cansaram de andar, aqueles que estão a pé, como que vocês vão correr com os cavalos? É tempo de correr com os cavalos, é tempo de sair da empolgação e viver na revelação. Porque onde tem revelação, o cansaço dura pouco. Erga suas 2 mãos aos céus e feche os teus olhos. Diz assim comigo: Espírito Santo, gera revelação no meu coração. Eu quero correr, eu quero voar na revelação. Torna-me incansável. Eu quero revelação dos céus, em nome de Jesus. Aplauda Ele. E por favor, não entenda isso como soberba. Amém? Bola de Neve Ponta Grossa não é melhor do que nenhuma outra. Nós somos iguais, somos irmãos, vivemos as mesmas lutas. Os pastores não têm nada menos do que eu tenho. Nós somos iguais, vivemos as mesmas lutas. Mas o que eu quero compartilhar com você é algo que eu vim vivendo e vendo nesses dias que o Senhor trouxe revelação sobre a casa. Mando primeiro mensagem ao meu presbitério, que os tenho também como casa de conselho. Então mandei mensagem, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quem lembra disso, diga amém. E por mais que sejam filhos, e quem mande na casa sou eu, porque eu sou o pai, eu tenho filhos maduros. E quando se tem filhos maduros é bom ouvi-los. Num belo dia eu mando uma mensagem para eles dizendo assim: estou a fim de quebrar toda a igreja. O que vocês acham? E como toda boa equipe, nós somos muito diferentes. Faz sentido o que eu estou te dizendo, sim ou não? Eu tenho alguns que são malucos como eu, de vambora, depois a gente vê como dá. E tem outros que são mais pé no chão e fala: cara, vamos lá, vamos ver se dá. Mas dessa vez, para minha surpresa, todo mundo ao mesmo tempo, com um só coração, declarou: vamos em frente. Porque quando se tem revelação, e essa é uma manhã de buscar a revelação do Senhor sobre cada cidade, amém? Tem a unidade no corpo de Cristo, porque a visão vem de Cristo, Ele é o cabeça e nós somos o corpo não é todo igual, mas se a visão está alinhada, o corpo todo anda em unidade. Olhe para quem está do seu lado com todo amor e diga assim para ele: eu quero, a partir de hoje, ter unidade com você, coisa fofa. As irmãs querem morrer nesse momento da coisa fofa. Jamais. Jamais. Agora que você é fitness, falo com os presbíteros. Eu tenho uma segunda casa de conselhos que eu gosto de ouvir, que é a diaconia. Mando para os diáconos e para minha surpresa, todos ao mesmo tempo disseram: vamos embora. Mas não basta dizer vamos embora. Você concorda comigo? Tem que trabalhar.
E aí eu lancei uma semente em desafio, que era um cálculo de um valor que não convém dizer. E para minha surpresa, na primeira casa de conselho, o valor foi batido entre os presbíteros. Fala com os diáconos, o valor também tinha sido organizado com eles. Porque quando se tem a revelação, Deus traz provisão. E aí nós começamos a viajar, a sonhar, era para ser mais simples. Lembre-se que eu estou falando de 3 reis que saíram à guerra, lembra disso? Mas eles saíram sem a revelação. E quando esses reis saem sem a revelação, eles perdem a manifestação da presença. Fale bem alto comigo, a água acabou. As nossas igrejas, sem a revelação, uma hora a manifestação de Deus acaba. E quando a manifestação de Deus acaba, fica muito difícil andar junto. Porque a única coisa que nos une é a presença de Deus. Às vezes eu olho na igreja pessoas que, se não fosse pelo reino de Deus, eu nunca seria amigo. Pastor, por quê? Porque eu sou meio bruto, sou meio desengonçado. Tem uns caras que são mais delicados, mais príncipe de desenho, saca? Olha aí do lado, vê se tem um príncipe de desenho ou se tá o Shrek do seu lado. Os Shreks são mais parecidos comigo. Porque, meu irmão, você não convive comigo, no altar é fácil me ver. Mas no dia a dia, a minha equipe sabe que é assim. Ontem eu fui fazer uma reunião com um casal de presbíteros, o Marquinho e a Alane, que são do motoclube. Eu vi que ela estava com a lista na mão. Eu nem perguntei, tomei a lista na mão dela e foi colocando sim, não, não, sim, sim, não. Falei, acabou nossa reunião. Depois eu falei, meu Deus do céu. Eu não ouvi o que ela tinha que dizer. Eu não dei a atenção que eles mereciam. Depois eu baixei a adrenalina e falei, não, me conte o seu plano. Porque o Shrek tenta, é tipo por camadas, você entende? Vai soltando e a gente vai amortecendo, vai melhorando. Mas teria um outro tipo de caras que ia sentar e ia olhar para eles, me conta. Ai, como vocês... Não ia andar comigo. Porque na hora que ele falasse o primeiro eu falei, mano, vamos andar de Harley para ver se você torta um pouquinho a sua coluna para ficar um pouquinho mais macho. Bora! Pastor, o que o senhor está dizendo? Que quando perde o rio de Deus, a morte impera no meio do exército. Sabe por que às vezes as nossas igrejas estão andando numa velocidade muito devagar? Porque a empolgação dura pouco, dura apenas 7 dias. E quando acaba a água do Espírito, fica difícil conviver. Se há briga no meio da liderança, só tem um jeito de trazer unidade. Pergunte para mim, qual é, pastor? Andando no rio do Espírito. Porque onde o rio nos guia, já não tem mais diferença, já não tem como ter briga. É o rio que nos guia. Declare comigo com todo o seu coração: eu quero ser guiado pelo rio de Deus. Aí, meu irmão, chego para falar para a igreja da Reforma. Lembre-se, não tô, como que é a palavra que fala para cá? Mimetidando. Obrigado pelo meu conselho. Não estou mimetidando. Eu estou te contando uma realidade, porque a Bíblia diz que começa na cabeça e escorre pela barba. Você crê nisso? Começou em Curitiba, não começou aqui. Começou com o infantil do pastor Bigardi. Aí de lá tá vindo para cá. E eu quero profetizar para todos os Campos Gerais: vai se espalhar um tempo de coração dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Tempo de revelação, tempo de unidade, tempo de força, tempo de flow, tempo de rio. Rabababaixo. Chego no culto e falo: igreja, eu quero quebrar a parede, vai custar tanto. E porventura vocês estão comigo? Sim! Opa! Era para começar, se eu não me engano, no dia 15, mas dia 2 já tinha uma igreja reunida, tirando placas e dizendo: não, pastor, nós não podemos esperar dia 15. Vamos tirar a placa, vamos quebrar a parede. 10 dias antes do programado, já tinha parede quebrada, já tinha outra levantada, já tinha forro desmontado. Porque quando o rio de Deus vem, preste atenção, quando a revelação vem, nós somos renovados como a águia. Nós começamos a voar juntos. E essa é uma manhã de revelação para Campos Gerais como um todo.
Sabe por quê, querido? Quantas brigas nós entramos como esses 3 reis? Quantas vezes, ao invés de buscar revelação, seja em ministério, seja como pastor, seja como for, nós entramos em batalhas sem antes ouvir o que Deus queria. E o resultado disso é cansaço, é machucado, é confusão. 3 reis saem à guerra, acaba a água e a confusão começa. Eles se veem perdidos. Porque, meu amado, deixa eu te fazer algumas perguntas, você vai entender onde eu quero chegar. Se faz guerra sem arma, sim ou não? Faz, sai na mão, sai no bicudo, sai no tapa, mas faz. Se faz guerra sem comida, sim ou não? Faz, dura até 50 dias, mas faz. Se faz guerra sem gente, sim ou não? Também faz. Pastor, sem ninguém na sua casa de vez em quando não tem uma guerra sem gente? Opa, surgiu do céu uma voz. Agora, quanto tempo dura uma guerra sem água? Estrategicamente, se você continuar lendo os livros dos reis, livro 1, livro 2, você vai perceber que havia uma estratégia de guerra. Era sitiar a cidade e tampar as fontes de água. Porque o corpo humano dura no máximo 3 dias sem água. Depois dali é confusão, depois dali o sangue fica grosso, depois dali entra em sacrifício. Sabe, meu irmão, todas as vezes que nós, quanto Campos Gerais e quanto igreja, decidimos fazer as coisas simplesmente porque estávamos empolgados, o resultado foi cansaço, confusão, divisão. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu nem comecei a pregar ainda, mas feche seus olhos. Seja sincero consigo. Está cansado? Está sobrecarregado? Jesus nos deu uma boa nova. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente sabe como é dura a vida de um líder. Os pastores sabem o quanto vocês trabalham. E nessa manhã eu quero honrá-los. E como pai de uma região, eu quero pedir perdão por todas as vezes que nós levamos vocês para a guerra sem a devida revelação. Então, se você está cansado, querido, provavelmente a nossa estratégia de guerra falhou. Mas essa é uma manhã que Jesus está aqui. Que tal você e eu nos achegarmos a Ele? Eu quero zerar a conta nesse momento. Eu não sei o quão machucado você está. Eu não sei o quão ferido pela guerra você foi. Ser ferido em guerra acontece. Mas o médico dos médicos está aqui. Então o primeiro passo, querido, aceita o nosso pedido de perdão e tem esperança pelo novo. Creia que a gente pode até falhar, e a gente, eu assumo como pastor, mas saiba que o nosso amor por vocês não varia. Nós continuamos amando, e pais erram, mas essa é uma manhã de ter reconciliação do coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, porque não dá para ter um exército poderoso sem ter o mesmo coração. Então, se tem uma dorzinha lá no fundo, por mais simples que seja curado agora em nome de Jesus. Que seja de um dia que nós, quanto pastores, não estávamos num bom dia e simplesmente passamos reto, num dia que a gente foi grosseiro demais, não sei. Um dia que você queria algo, uma resposta, e não teve. Que tal zerar a conta nessa manhã? Porque para cavar covas, para viver o sobrenatural,
vai ser necessário estar renovado em suas forças. Paizinho, o que eu te peço, no nome de Jesus, é que o Senhor venha nos curar. Vem, Senhor, gerar em nós essa aliança de novo. São líderes reunidos em teu santo nome. E o que nós queremos te pedir, Paizinho, é que o médico dos médicos venha passear em nosso meio, nos curando, nos santificando, nos tornando novamente habilitados para a guerra. Porque, Pai, nós cremos nesse melhor tempo de conquista. Por isso nós clamamos: toca-nos, cura-nos, Senhor, nos faça de novo sonhar, faça-nos de novo andar em um só coração, e que seja assim para a tua glória e para a tua honra. Se você concorda comigo, diga amém e aplauda ao Senhor. Meu amado, não se entra na guerra sem o Senhor da guerra. E o Senhor é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Esses 3 reis esqueceram de consultar o Senhor, mas sempre tem um Josafá. Eu posso ouvir um aleluia? Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: você tem uma carinha de Josafá. Pastor, o que isso significa? A Bíblia diz que rei como Josafá foram pouquíssimos. Ele foi justo, pleno, próspero e fiel a Deus. Mais alguém quer ser como Josafá aqui nessa manhã? Mas Josafá era um líder que entendeu que o processo precisava ser corrigido. Nós precisamos entender que toda vez que nós estivermos em uma batalha e nos sentirmos perdidos, tem que se levantar um Josafá no meio do povo. Alguém que vai falar: ei, espera aí, acabou a água, ei, acabou a presença, ei, tá diferente. Cadê o conselho de Deus? E é engraçado que pergunta para os 3 reis, mas quem fala é um servo. E isso me ensina 1 Coríntios 1, que diz que o Senhor escolheu os que não são para confundir os que são, escolheu os loucos para confundir os sábios. Grita na orelha de quem está do seu lado: Deus escolheu você. Se você guardar isso, querido, você vai entender que não tem desculpas. Sabe, a coisa mais louca nesse período de reforma aconteceu há 2 domingos atrás. Nós estávamos cotando cadeiras daquelas de ferro, acolchoadas. Sabe aquelas cadeiras maneiras de ficar aí? Amém? Cotei as cadeiras e começamos a olhar. Olhamos no Brasil inteiro, olhamos no Mercado Livre e descobrimos uma fábrica, se eu não me engano, em Maringá, que a cadeira era melhor e um preço mais ou menos. E aí falei primeiro com todo o meu corpo de conselho e trouxe a cadeira para a igreja. Nós tínhamos 2 modelos de cadeira. Quantos modelos nós tínhamos? Uma era R$180. Barato ou caro? Barato ou caro? Ai, pastor, eu nem sei o que eu falo agora, estou até com medo. Essa que você está sentado é R$35. 40. 180, é barato ou caro? Depende de quanto você tem na conta, continua a mesma coisa. Só que a outra cadeira, que era bem melhor, era 250. E aí, querido, eu pus as 2 cadeiras aqui em cima, olhei a de 180 e falei assim: cara, a outra é bem melhor, mas R$70, quase 50% de diferença a mais, me parece muito dinheiro. Mas falei, já que Deus está ordenando, vou perguntar para a igreja. Queridos, nós temos 2 modelos de cadeira, cada um paga a sua, aleluia. Aliás, se você quiser semear a cadeira, nós estamos aceitando, amém? Ouviu um ruim empolgado. Pus as 2 em cima do altar e perguntei para a igreja: eu quero fazer uma votação com a igreja. Queridos, essa 180 e essa 250, e eu vou perguntar: quem quer a de 180, erga a sua mão. Quem quer a 250, erga a sua mão. Lembrando, a cadeira não é sua, você não vai levar para sua casa, não vai ter o seu nome. Quando você chegar no culto, você não vai ter cadeira cativa. Alguém vai sentar na sua cadeira e você vai sentar na de plástico ainda. Você está entendendo que não é propriedade sua, é da igreja. Amém, igreja? Amém.
Porque senão vai ter nego que vai querer levar a cadeira embora. Você conhece gente assim? Acabou o culto, o cara põe a cadeira para você, é minha, eu paguei. Você está rindo, mas eu já vi gente que saiu da igreja que ele era antes e pediu para tirar o som que ele ofertou. Ele não ofertou ao Senhor, ele ofertou para ele mesmo, para que ele usasse na igreja que ele estava. Porque uma vez que é do Senhor, já não lhe pertence, não importa nem quem deu. Mas aí eu perguntei das cadeiras. Lembre-se, eu estou falando dos 3 reis. Pus a de 180 do lado direito de vocês e a outra do lado esquerdo. E perguntei, quem quer a cadeira de 180? Confesso que eu achei que a igreja ia embalar de 180. Pergunta para mim, pastor, quantas pessoas quiseram a de 180? Ninguém. A não ser um anão fazendo graça lá em cima. Mas ele estava fazendo graça. Aquele dia eu quase não consegui pregar, porque naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: quando tem revelação, a unidade em todo o corpo de Cristo, e onde tem unidade, querido, o exército do Senhor avança. Onde tem unidade, onde tem a revelação, o poder de Deus alcança aqueles que estão ao lado. Foi isso que aconteceu com esses reis. Então eles decidem ir a Eliseu, lembra disso, sim ou não? E aqui vai um paralelo com os pastores. Eliseu não tratou o rei de Israel e o rei de Edom igualmente. A gente precisa aprender isso. Os caras chegaram falando com Eliseu, Eliseu falou assim: com vocês eu não quero papo, mas a respeito de Josafá eu vou falar. E às vezes a gente quer dar o nosso coração para todo mundo igual, mas Jesus nos ensinou: não jogue pérolas aos porcos, não jogue aquilo que é sagrado aos cães. Às vezes a gente está gastando vela boa com um defunto ruim. Sabe, amados pastores, eu quero dizer para vocês, é tempo de sabedoria do Senhor, para que no meio dessa multidão, levante-se uma multidão de Josafás, que vai trazer o despertar do reino. Mateus 7,6, para que vocês, pastores, possam meditar: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses os pisarão, e aqueles voltarão contra vocês, e os despedaçarão. Às vezes a gente está jogando força em quem não quer. E há uma multidão, e eu creio que está reunida aqui nessa manhã, que deseja. É tempo de aplicar em quem deseja. Mas eu quero voltar à história, porque, meu amado, sabe o que são os pastores? Se vocês são Josafás, declare assim comigo: eu sou como Josafá. Nós, pastores, somos como Eliseu. Nós estamos para dar direção. E sabe o que acontece? Imagine a cena. Os caras já tinham caminhado com armas 7 dias, já não tinha água. Você acha que eles estavam felizes? Sim ou não? Cansados. Aí o homem de Deus, para dar direção, pede uma coisa muito fácil: vai lá cavar uma cova. Sabe, meu irmão, às vezes é necessário pedir para você ir além do natural, para que venha o sobrenatural. Porque eu fico imaginando um exército reunido, homens cansados, que já saíram da empolgação para a frustração. Porque da empolgação para a frustração, quando não se tem revelação, basta uma má notícia. Eu imagino um louquinho correndo no meio do povo dizendo: acabou a água. Aqueles que diziam: uhul, nós vamos conquistar, começam a... Chegam diante do homem de Deus, e o homem de Deus diz assim: ei, façam além das suas forças. Quem já cavou um poço aqui, diga aleluia. Quem já furou uma piscina no braço, diga amém.
Eu fui entender isso depois. Eu fui pôr uma banheirinha lá na minha casa, uma piscininha pequena, e eu sou tipo Júlio, sabe isso, amém? E aí eu chamei meus diáconos e presbíteros para me ajudar. Contratei uma equipe antes, que foi lá e fez a maior parte, mas faltou 20 centímetros, pouco ou muito. Fura na mão para você ver. Era pasada, picareta, e ia, e batia, tirava a terra, enchia a caçamba, e vai, e na hora que você olhava ia medir 2 centímetros. E vai, e puxa, rastela, uhul! E eu só observando, tinha uma galera que chegava empolgada. Vamos, nós vamos acabar esse... Oh, Jesus, pastor. Só que a gente tinha água, comida, macarrão, uma bolonhesa. Quando você for fazer reforma, faça macarrão, uma bolonhesa, que é barato e enche o bucho, aleluia. Coca-Cola. Os caras não tinham nada. Amada igreja, você quer viver o sobrenatural de Deus? Amém? Vou perguntar de novo, porque agora eu acho que as forças já se foram. Tô sentindo minhas forças indo embora. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Amém? Vá além dos seus limites. Vá além dos seus limites. Sabe onde nós temos parado, querido? Nos limites. Mas sabe qual é a diferença de quem corre 42 quilômetros para quem corre 2? O romper de limites. Ninguém começa correndo 42 quilômetros, mas o cara corre 2, olha amanhã e fala 2 quilômetros do Satã, amanhã você vai ser 2,5, aí ele corre 2,5, passa um mês, ele corre 3, 10, 20, 30, 40, 42, o romper do limite é o que atrai o favor do sobrenatural de Deus. Esses caras romperam limites. Aqui na Reforma ainda tem que pôr forro, tem um monte de coisa. Mas teve um dia que eu quis testar o coração da minha liderança. Diga para quem está do seu lado: um bom pastor vai arrancar o seu couro, porque ele te ama. Meu irmão, eu durmo pouco. E aí, todo mundo empolgado. Olhei para um dos presbíteros e falei: ei pastor, o que o senhor quer? Eu falei: por mim eu viro o dia. No outro dia, antes que você ache que eu ia dormir o dia inteiro, eu tinha 2 casamentos para fazer num horizonte de 1 hora cada um. Então eu preguei, depois preguei de novo. Aí à tarde tinha reforma e à noite ainda tinha culto. No outro dia, que era domingo, eu tinha culto de manhã e culto à noite, e eu fiz tudo. Mas aí eu olhei para a galera e falei: ei, eu por mim, vamos embora. E confesso que achei que a maioria ia embora. Mas era 4:30 da manhã. Eu vi homens de caráter e mulher de caráter. Vamos pôr a placa, porque o zelo pela casa de Deus nos consome. A gente vai além do que a gente pode fazer. Nós queremos romper limites. Eu quero me esvaziar. Quero ser como Paulo disse: a minha vida está sendo derramada como oferta de aroma suave ao Senhor. No outro dia de manhã, 9 horas da manhã, a gente saiu perto das 5. Me mataram com um extintor, que eu não vou dizer quem foi, mas vou olhar para ele, aleluia. Tinha 20 e poucos anos que não tinha crise de asma. Só que os caras, era 2 e pouco da manhã, decidiram abrir um extintor e tacar pó de extintor um no outro. As mulheres pensam: nossa, como eles são moleques, para que isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está numa obra que tem revelação, há alegria, há brincadeira, há zoação, há prazer, há amor do Senhor em nosso meio. Erga sua mão e declare: Senhor, enche-me de amor. Porque, querido, um ambiente carrancudo ninguém aguenta. Tacaram o extintor um no outro, tacaram no outro, vieram para o meu lado. E não, no pai nós não vamos tacar, mas nós podemos esvaziar mais um. Eu falei: se esvaziar mais um, vai pagar, neném. Tá bom. Porque por mais que haja liberdade, sacerdote é sacerdote, tem respeito, tem honra. Ontem nós estávamos na reforma. Nós já tínhamos trabalhado sexta. Até que hora que a gente ficou? 2 e pouco, 2 horas, 2 e pouco.
Porque até ontem, tudo isso aqui que você está vendo, só era uma pontinha, não tinha treliça, não tinha nada. Está tudo em teste. Era 2h pouco da manhã. Tinha uma galera aqui trabalhando e eu falei, vamos embora. Ontem de manhã tinha mais uma galera. Eu fui receber o pastor Rafa, trocar uma ideia, que é um filho amado. Aliás, todos vocês são, antes que haja inveja, briga, reclamar. Entre os pastores não tem isso. Às vezes, não, brincadeira. E eles já tinham trabalhado, nós já tínhamos trabalhado de manhã. As marmitas lá da Paco Louco estavam em cima da mesa, fazendo merchandising, 30% daqui para frente, aleluia. E eu falei, podem comer. Presta atenção nisso, eu estou dando exemplos práticos. E vim conversar com o Rafa, vim mostrar a reforma. E na hora que eu cheguei, estavam todos eles de pé, sem tocar em uma marmita. Porque se o pai não senta à mesa, filho não senta à mesa. Sabe, querido, esses caras só saíram para conquistar o sobrenatural e ver o rio de Deus fluir, porque eles decidiram honrar a voz profética que estava sobre a vida deles. Crede nos seus profetas e prosperarão. Crede nos seus profetas e viverão o sobrenatural de Deus. Aqueles caras decidiram obedecer e cavaram covas. Fale comigo, cavaram covas. Amada igreja, chegou o tempo de ir além de limites. É tempo de cavar covas. Pastor, eu tenho filho, e daí? Tem pazinha pequena para criança. Fala isso para quem está do seu lado. Tem pá pequena para criança. Você está vendo esse forro pintadinho de preto aqui? Amém? Pergunta para mim bem forte. Quem pintou? Mulheres e crianças. E alguns homens que estavam fugindo da porrada, mas continua mais ou menos sendo um homem. Mulheres e crianças. Pastor, por quê? Porque a casa de Deus é para todos. Não dá para excluir mulheres, não dá para excluir os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ser criados na guerra, para amanhã eles entenderem que eles serão os próximos Josafás para conquistas de território. E era muito legal, porque eu percebi que algumas mulheres não tinham noção nenhuma de pintura. Olha lá a Bárbara. Mas elas não faltaram nenhum dia. E eu tive que frear, porque elas queriam colocar placas nas paredes. Pastor, nós conseguimos pôr placa. Eu falei, irmã, ergue uma placa dessa. Pastor, eu não consigo. Eu falei, então, querido, não, mas eu junto as amigas e em 4 a gente põe. Você está rindo? Mas o que você já fez na sua casa? O que você já fez na sua igreja? Meu irmão, tinha empresárias, gerente de banco, professoras, desempregadas. E eu saí um dia lá de cima chorando e falando, Senhor, essa é a igreja que eu sonho. Uma igreja que numa sexta-feira que todo mundo podia estar passeando, ter 92 pessoas trabalhando. Não importa se está empurrando o carrinho, não importa se está pintando, não importa se está aplaudindo, não importa se está zoando. Nós somos um só corpo, temos um só Espírito. É necessário ouvir a voz profética. É necessário obedecer. É necessário ir além. E se nós queremos viver o sobrenatural da melhor colheita de todos os tempos, prepare-se para trabalhar muito. Prepare-se para suar muito. Mas prepare-se para ver o agir de Deus de uma forma que você nunca viu. Porque a continuação dessa história, nós vibramos quando a água veio. E eu profetizo nessa manhã sobre a sua vida: águas do Espírito Santo te enchendo, te revigorando, te guiando, te levando, te conduzindo. Águas que destroem o que é ruim, águas que saram e vivificam em nome de Jesus. Mas a sequência desse texto é que os inimigos são destruídos, mas da forma mais louca possível. Eu não vou ler esse texto com você, eu vou narrar. Posso, sim ou não? A Bíblia diz que de repente, sem vento, sem barulho, a água começou a jorrar. E de repente, os moabitas se organizam para ir atacar o povo de Deus.
Mas a minha Bíblia diz que as portas do inferno não resistem. Não resistem. Eles se organizam e eu fico imaginando, vamos lá pegar eles estão sem água, eles erraram o caminho, agora está fácil. Mas o Senhor fez o sobrenatural quando eles passaram dos limites. A Bíblia diz que os poços começaram a ficar cheios, e Jesus nos ensinou que do meu e do seu interior fluirão rios de água viva que correrão. Começa a surgir água. E vem comigo, moabitas começam a marchar com um exército. Só que quando eles chegam naquele que era para ser o vale da destruição, fale para quem está do seu lado, vale da destruição, surge água no vale da destruição. O inimigo começa a andar e olha para o chão e fala, eram para eles estarem morrendo seco. É assim que Satanás olha para mim e para você. Quando ele olhou esse vírus maldito nos céus, falou, agora é o vale da destruição. Mas ele errou, porque é tempo do sobrenatural de Deus. A água vai fluir no rebento. Covas não vão ser para enterrar pessoas, vão ser para vir vida e vida dos céus. O inimigo começa a andar, águas no chão, e pela terra ser vermelha. Os inimigos acham que é sangue de reis. Eles começam a pensar, olha, casa dividida não prospera. Quem lembra disso, diga amém. Então eles pensam, os reis começaram a se matar, a se destruir. Olha o sangue do povo de Israel. E aí eles começam a se desarmar. Começam a achar que a vitória já era deles. Mas quando eles caem no meio do acampamento do povo de Deus, eles encontram um povo revigorado pelo Espírito, cheio do sobrenatural de Deus. E naquele momento, todos os moabitas são destruídos, são mortos, são aniquilados. Meu amado, é tempo de você e eu andarmos nas águas do Senhor, porque os nossos inimigos cairão para a glória de Deus. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta e quero te convidar a ficar de pé. Pode ficar de pé, por favor. Como atrair as águas do Espírito? Pastor, o que o senhor está dizendo? Esses reis depois conquistaram vitória, tiveram êxito. Alguns, infelizmente a história não foi tão magnífica como precisava ser. Mas Josafá continuou. E eu creio que aqui nessa manhã tem uma geração de Josafás, amém? Por quê? A história desse homem continua. Ela só continua porque ele continua buscando revelação. Não adianta você sair daqui empolgado. É necessário a igreja entrar nessa atmosfera de revelação, de ter um só coração com seus pais espirituais, entender a voz profética e começar a mergulhar nessa voz que vem dos céus, que traz revelação. Então, no final desse culto, querido, desse café de líderes, muito mais do que te falar, vai que ganha a guerra, eu quero te dizer, vai, porque tem revelação para você. Então, feche os teus olhos. Comece a buscar a sua revelação. Comece a desejar ouvir a voz de Deus. Porque tudo isso que eu ministrei a você nessa manhã tem uma única função: trazer cura a ouvidos espirituais, para que a igreja possa ouvir a voz do Deus que revela. Tudo isso que o Senhor ministrou ao nosso coração vem para alinhar o corpo de Cristo. Não veio para mostrar uma estrutura que está começando a ter cara de igreja.
não veio para de forma alguma exaltar o homem, mas veio para declarar que chegou o tempo de unidade e avanço sobre os Campos Gerais. Eu estava com a Mara todos esses dias, e o que o Senhor nos falava nesse tempo, e eu ouvi olha, prepare-se para um tempo de o louvor estar ministrando e cadeiras de rodas serem jogadas no chão, porque a glória de Deus veio. Prepare-se para um tempo da TV chegar na porta, e são profetas diferentes falando a mesma coisa, a TV parar na porta, perguntar o que está acontecendo, e simplesmente a resposta ser: é a glória de Deus que veio sobre o povo, é água que sai da terra, que não vem com barulho, que não vem com nada, é a revelação do poder do Deus Altíssimo. Mas, meu irmão, a revelação não é apenas para os pastores. A revelação é para o exército que acompanhou os reis. Os reis andaram à frente. E sabe quem são os reis nessa manhã? São vocês. Porque há um exército em cada igreja que espera homens e mulheres de coração aliançado, com o coração com os sacerdotes, que vão caminhar pela terra dizendo: se foi dito, se veio de Deus, vem tempo de mudança, águas arrebentarão no ribeiro. Mas essa conquista começa com os líderes. Liderança sem revelação não é liderança, é imposição. As pessoas não honram o meu nome, as pessoas honram a unção que eu carrego. Tem gente que chega do lado e treme com medo. Deus vai revelar meu pecado, e eu falo: vai mesmo, é bom você falar logo. Hoje, por exemplo, estavam procurando um manual dos moving. Procura. Eu abaixo a minha cabeça e falo: Senhor, onde está? Simplesmente eu ouvi uma vozinha lá no meu coração: desce. Na minha mente falava: está na caixa de outros equipamentos de luz que vai ser instalado. Mas do nada eu vi um carrinho de mão. E o próprio Espírito de Deus ao meu coração falou: está ali. Procuraram, mas onde tem revelação, querido Deus, mostra. O povo precisa de uma liderança cheia da revelação de Deus, onde já não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do vivo Deus. Então o que eu quero te convidar nessa manhã é ser sincero com Deus. Não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, vice-querubim, feche os teus olhos. Como anda a sua revelação? Como anda a voz de Deus no seu coração? A Bíblia diz que aquele que anda cocheando entre dois pensamentos não alcança êxito. É necessário ter um só coração, uma só visão, um só entendimento. Pastores, olhem para suas casas. Como é que estão os casamentos? Porque casa dividida não prospera. A mulher fala A e o cara B. Onde tem revelação, tem unidade de espírito. E onde tem unidade de espírito, ali o Senhor ordena a bênção. Senhor, eu me levanto como Eliseu nessa noite e te peço, Pai, vem curar ouvidos espirituais nessa noite. Vem tirar todo o tampão espiritual nessa noite, nessa manhã, aliás, para que nós possamos ouvir a Tua voz. E o que eu te peço, Pai, se há surdos espirituais,
líderes que nunca ouviram a sua voz, sejam curados agora, em nome de Jesus. Porque, papai, pior do que o inimigo é um líder sem revelação. Pior do que o inimigo é um líder que não tem a verdade do reino em seu coração. Pior do que o diabo é um líder sem teu espírito. Então eu ordeno agora aos ouvidos espirituais, sejam abertos pelo poder do Espírito do vivo Deus. Senhor, vem curar a lepra espiritual, a indiferença. Pessoas que estão insensíveis ao toque do teu doce Espírito Santo. Senhor, são comandantes. Então que eles tenham a humildade nessa noite, como Naamã, de tirar as armaduras e mergulhar no teu rio de vida nessa manhã. Lepra, indiferença espiritual, eu ordeno agora em nome de Jesus, saia dessas vidas, sejam curados em nome de Jesus. Eu te peço, papai, vem fazer um dilúvio nessa casa, nessa noite, Senhor. Rompe as águas que estão abaixo, rompe as águas que estão nos céus, vem encher as covas com a tua presença.